Professor, bom, como forma de retomada, ou melhor, de, de considerações finais aqui da nossa conversa, eu quero retomar aqui um pouco das suas ideias, colocando uma última pergunta, que quais são, né, os principais desafios de se fazer filosofia no Brasil hoje, na atualidade, né? E além do senhor, o senhor já mencionou vários outros nomes, mas além do senhor, que é um dos grandes nomes aí também, dos principais filósofos brasileiros, e talvez aqueles que o senhor mais se estuda ou que vê aí, né, se despontando. Enfim, em grande medida o senhor já falou dessas questões, né, mas só uma forma de, para a gente já finalizar, a gente retomar É, dessas duas questões. é interessante, porque você pode dizer, Crisóstomo, você está falando aí de filosofia no Brasil, filosofia brasileira, e você é frequentador assíduo, dominantemente, de filósofos históricos europeus, norte-americanos, e de filosofia contemporânea internacionalizada. Eu faço questão de discutir com o estado atual da filosofia. Pelo amor de Deus, a filosofia não existe fora... A filosofia foi sempre contemporânea do seu tempo. Então, eu me manifesto tomando conhecimento do estado atual do debate filosófico, porque é expondo uma comunidade maior que eu testo determinadas sugestões e confrontando com elas na sua forma mais desenvolvida. Se você quer ser marxista, por exemplo, você sabe que Marx foi procurar a economia política burguesa para debater com ela, porque era a coisa relevante do seu tempo. Foi procurar o socialismo francês, né, e foi procurar o idealismo alemão. Para ele, essas três fontes eram o estado da arte, da filosofia. Então, se eu quero fazer filosofia, eu estou procurando saber em que pé está o debate internacional e entro como brasileiro nesse debate. Mas me formo terçando armas com o que houver. É como na Olimpíada. Você treina no Brasil, você se acha muito bacana, mas você vai disputar lá a Olimpíada e vai ver em que pé você está. Se você está para medalha de ouro, medalha de prata ou medalha nenhuma. Então, esse lado do liberalismo, se você quiser, é verdadeiro. Você tem que se expor a uma concorrência, né? Você tem que se expor a um debate aí onde ele é mais rico, porque senão você vai fazer aquela coisa menorzinha, atrofiada. É como os carros da União Soviética. O carro da União Soviética estava nos anos 30, ninguém queria saber daquela porcaria. Quando a União Soviética caiu, ficou com uma indústria militar avançada, uma ciência avançada, mas com a tecnologia fora totalmente do desenvolvimento tecnológico geral, perdeu terreno na questão da, da computação, de novas... Não vou fazer esse diagnóstico aqui, nem entrar muito nessa polêmica. Mas então, para dizer que eu me acho, você não pode fazer filosofia, internacionalizar a filosofia brasileira é nacionalizar a filosofia brasileira. Por quê? Porque lá se faz filosofia. Então, você tem que fazer parecido com eles. Você tem que ver como... Não se faz filosofia lá fora como se faz aqui dentro, porque aqui dentro não se faz, e lá fora se faz. Então, para fazer filosofia brasileira, que você não faz, você faz leitura de passiva de filósofos estrangeiros, simplificando, reduzindo, sendo injusto com muita gente. Então, se você quer fazer filosofia, vá lá ver como é que se faz e vá fazer. Agora, não vá fazer baixando a cabeça. Diz, não, estou achando que vocês estão... Por exemplo, eu tenho uma denúncia do linguocentrismo da filosofia contemporânea, tanto em sua versão analítica como em sua versão continental. Eu me oponho a essa atribuição de tamanha centralidade, que tem suas justificativas, em Wittgenstein de um lado, hermenêuticos do outro, etc. Eu tenho uma outra proposta de qual é o tipo de envolvimento humano com o mundo e que você, partindo daí, você coloca a prática na frente da linguagem e não a prática linguística na frente de todas as práticas. E você coloca, como eu sou de um país que está sendo ser feito, eu quero estudar práticas como poieses, porque poesia significa produção. Enquanto que a ideia de prática foi sendo empobrecida a virar até papo, conversa. Isso a gente é bom de bacharelismo, lá acreditar em palavrório. Né? E a universidade que se dissocia da vida real do mundo, e ela vive de palavra, começa a dar uma centralidade ao discurso, porque é a centralidade do que a gente faz.
E a gente gosta de se dizer centro. Aí vai virando centro, vai produzindo consequências políticas ruins, porque o mundo não funciona segundo a cabeça dos universitários, e muito menos segundo os seus caprichos. Então, a esquerda se dissocia, por exemplo, do funcionamento do mundo, dos valores do mundo, das práticas do mundo, das condições materiais do mundo. Isso Marx tem de uma forma que ninguém pode negar. Não é isso? Então, isso tudo que apareceu aí, como proposta minha, é a filosofia, a ideia de uma filosofia da praxis como poiesis, da filosofia como prática produtiva, sensível, material e não linguística. Eu acho que há um espaço para fazer isso, sem precisar ficar repetindo Marx, porque Marx também tinha esses esquemas lá hegelianos, dualistas frequentemente modernos, humanistas no sentido estrito de filosofia do sujeito, etc., das quais a gente precisa se libertar. Isso Habermas viu, embora tenha virado também filósofo linguístico. Então, você se nacionalizar é você se internacionalizar, e vice-versa. A Embraer é internacional, e é nacional. É nacional porque é internacional. É internacional porque é nacional. Então, você se fazer filosofia. Por isso que a minha conclusão, você sabe, eu propus como título da nossa conversa, fazer filosofia brasileira é simplesmente fazer filosofia. Você está fazendo, você está no Brasil, está fazendo, está pautado por essa realidade, está integrado a essa cultura, a esse desenvolvimento político, econômico, histórico, moral, cultural, privado, subjetivo, religioso, está fazendo, está sendo solicitado por essa pauta. Se você está fazendo filosofia e não se vem repetindo filosofia, essa filosofia vai ter a cor do enfrentamento de temas e problemas como postos esfregados na sua cara e, pela sua proximidade, mais aqui do que em outro lugar. É essa, basicamente, a ideia que eu tenho. Eu não mencionei, mas eu devo mencionar. Quando você pensa um pensamento de que, nessa linha, vamos dizer assim, até os filósofos têm interpretado muito o mundo, trata-se de transformá-lo, de meter mão nele, e não só transformar a linguagem do mundo, transformar o mundo. Então, se você quer fazer isso, você responde às circunstâncias do mundo. Não é isso? Você quer responder às circunstâncias do mundo. Quando a filosofia no Brasil se tornou um pouco mais autônoma, no meu modo de ver, ela se tornou um pouco mais autônoma do século XIX e XX para cá. Aí ela conheceu movimentos, expressões de existencialismo no Brasil, uma do Vicente Ferreira da Silva, não é isso? E expressões de pensamento teórico social, como os do ISEB, por exemplo, como os de Guerreiro Ramos e de Álvaro Vieira Pinto. Eu faço desses caras, que são também de formação hegeliana, como eu, e de formação marxiana, como eu faço desses caras meus precedentes. E faço do desenvolvimento uspiano um dos seus polos de negação, superação, que precisam ser contemplados, porque a USP se constituiu um pouco como superação desse modelo nacional populista, desenvolvimentista. Essas não são categorias filosóficas. Então, era melhor ver que tipo de filosofia o pessoal estava fazendo e com que aportes internacionais. Mas, de toda maneira, a USP virou esse tal Departamento Francês de Ultramar e fez ali uma filosofia que não quis mais saber de qualquer contribuição anterior de língua portuguesa. Isso já está mudando, já não se vê as coisas tanto assim, etc. Então, esses são os antecedentes para quem quer fazer uma filosofia de transformação social. Muita gente que não quer dar, eu arremato com isso, muita gente que não quer dar atenção ao pensamento brasileiro diz que é um pensamento que não tem seriação, não suscita debate, não constitui um desenvolvimento. E constitui. Você que não conhece. E as tradições são constituídas, como eu digo, do presente para o passado. Se você lê a história da filosofia americana, eles estão felizes da vida porque eles têm uma tendência, que é o pragmatismo, que foi esposada agora pela filosofia alemã, que é a mais avançada do mundo, que seria a mais rica do mundo, e vem aprender o que é que John Dewey diz, o que é que Peirce diz. Então, eles viraram o jogo. Agora, se você vê as histórias que eles fazem da filosofia do pragmatismo como corrente, são retrospectivas. Aí o pragmatismo nasceu assim. Não, quando nasceu não era. Se você tiver deixado aquilo lá, era uma porcaria solta. Então, se não tem seriação na filosofia brasileira, tem, porque houve debates anteriores, sequenciamento, correntes e interlocuções e contraposições.
só vai se configurar se você se referir a isso retroativamente. Se você for buscar, você constitui uma tradição. Se você se refere a você, você se põe no prolongamento disso aí. E aí você encontra... Então, é de trás para frente. É você querendo fazer filosofia, você reata de forma criativa até uma certa dimensão de recriação, de invenção. Assim, eles não sabiam que estavam inventando a filosofia brasileira, mas estavam. Você diz isso do pragmatismo, você pode dizer isso também de outras expressões de pensamento brasileiro. É só você deixar de ser preguiçoso e achar que tem alguma importância de buscar raízes e for recolher por mieux sauter, né? Como dizia Lenin, você dá 2 passos atrás para pular mais para frente. É preciso reatar com algo que se insere no curso dos acontecimentos nacionais para você produzir algo que se insira também aí. Então, eu estou muito satisfeito aqui com a sua participação em meu canal, né? Ou seja, aquilo que eu planejei no roteiro foi cumprido, e eu agradeço muito aqui a sua participação abrilhantando aqui o meu canal e espero contar aqui com o senhor outras vezes. Faça aí suas considerações finais, por gentileza. Agradeço muito, uma bela oportunidade, fui muito bem guiado por suas perguntas e pelo desdobramento delas, isso é mais útil, mas a filósofa é acostumada a falar sozinho, e eu espero que isso enseje para a filosofia brasileira um clima de debate, porque a filosofia vive de debate, vive de interlocução, vive de falação, que considera outras falas, e não se deve tomar como ofensiva a crítica que se faça a quem quer que seja, e como também se deve tomar, de fato, como elogio a consideração de uma tese sua, mesmo para uma severa crítica. A gente precisa se instalar um pouco essa nova ética a filosofia é um trabalho de comunidade, não de indivíduos isolados. A gente é antiliberal, antineoliberal, não sei o que, faz uma filosofia absolutamente individualista ou repetidora, né? Então, você pega a filosofia e recupera para ela o seu caráter social, coletivo, comunitário, através de uma comunidade de investigação, para a qual a regra principal é do livre confronto e do livre debate. Obrigado. Eu que agradeço, professor. E para você que nos acompanhou até agora, caso tenha se esquecido, deixa o like nesse vídeo. Como eu falei no início, deixe perguntas, comentários, pois a sua pergunta ou comentário poderão ser objeto de uma nova discussão. Meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.